Já coloquei a aula gravar, tá? Gente, Boa então... noite. Oi, boa noite. Boa noite. Pessoal, hoje eu tenho uns recados antes da gente começar a aula, né? Como sempre. É o seguinte, essa semana vocês devem ter visto no calendário de vocês. Embora ele ainda... O calendário que vocês têm, ele também não está bem atualizado, né? Como a gente alterou as datas ali, os dias das nossas aulas, né? Acho que tá trocado a quarta e a quinta-feira, se eu não me engano. Mas enfim, isso também não é um problema. Acho que o que está trocado é a aula do EAD, se eu não me engano, que está na sexta-feira, na quarta-feira no calendário e atualmente ela está na sexta-feira, tá? Mas isso é indiferente, não tem problema. Então, assim, gente, a partir dessa semana em específico, nós teremos aula de leites nas segundas e terças-feiras, tá? Então, acho que vocês já terminaram as unidades curriculares com a professora Camila. Então, nós vamos ter aula na segunda e na terça de leites. Na quarta-feira, vocês não têm aula, vocês estão de folga. Na quinta-feira, a gente tem a aula de segurança dos alimentos, como vínhamos tendo. E na sexta-feira, a disciplina EAD, tá? Então, só para vocês se situarem, né? Agora vai ser assim, aula segunda, terça e quinta. E sexta-feira para quem precisar, tá? A gente segue fazendo da mesma forma. Por isso também, alguém me perguntou na semana passada sobre uma atividade avaliativa, uma prova, né? Que vocês tinham marcado e daí como deu uma mudança no calendário. Essa prova, gente, de leites, ela vai ser na semana que vem, na segunda-feira, dia 17, tá? Então, nós teremos, a princípio, uma prova online, tá? A não ser que mude alguma coisa ainda, mas a princípio vai ser a avaliação online, tá? Vai ter perguntas abertas, de marca X, enfim. E o que vai cair nessa prova? O assunto até a aula da semana passada, até a aula de sorvetes, tá? Então, a gente vai dividir mais ou menos assim, a gente vai ter bastante conteúdo nesse módulo. Então, vocês vão estar fazendo outras atividades avaliativas, enfim, atividades participativas, e as provas vão ser divididas também, tá? Então, a avaliação vai ser do início até o processamento de sorvetes. A aula de hoje não vai entrar nessa prova, tá? Mas sim na próxima, tá bom? Então, prova no dia 17, segunda-feira que vem, até o conteúdo de elaboração de sorvetes. Depois eu mando um recadinho lá no WhatsApp também para vocês não esquecerem. Uma outra coisa, pessoal, que eu estou percebendo, eu vejo que assim tem vários alunos que estão, um que outro aluno, enfim, está faltando nas aulas. Eu vi que as visualizações dos vídeos estão bem baixas. Eu acho que tem gente que não está vindo, não está assistindo a aula sempre e também não está assistindo os vídeos depois no YouTube, tá? Então, assim, cada um sabe aí o que está assistindo, o que não está, mas é muito importante que vocês, quando não puderem assistir a aula aqui, que assistam os vídeos, por isso que a gente grava, tá? E quem vai ter que se organizar e fazer isso são vocês. Tem bastante conteúdo, gente, isso vai ser cobrado na prova. Então, se vocês deixarem, deixar para a última hora para tentar ver tudo, ou por achar que porque a prova é online, né? Que tem consulta e tudo mais, que tá tudo certo, não é bem assim, tá, gente? Às vezes não dá tempo, questões abertas a gente consegue identificar se o aluno copiou da internet ou se ele respondeu. Então, assim, quem ainda está com a aula atrasada, aproveitem que vocês têm as quartas-feiras livres agora
e vão se organizando, tá? O volume de conteúdo vai cada vez aumentar mais, é bastante informação, tá? Amanhã, como nós temos aula, a gente vai ter uma prática. Vocês vão fazer uma prática em casa. É uma prática simples, mas que ela vai nos auxiliar muito no entendimento do conteúdo que a gente vai começar a ver hoje, tá? Então, para amanhã, vou mandar uma mensagem no WhatsApp também, mas já vou deixar aqui registrado. Eu gostaria que vocês providenciassem, muito provavelmente vocês já têm isso em casa, que é fermento em pó, né? O fermento de pão, fermento biológico seco, açúcar todo mundo tem, com certeza, e farinha, que provavelmente vocês têm também, tá? Então, esses 3 ingredientes vocês vão precisar. Se tiverem copos descartáveis, melhor, tá? A gente vai identificar eles, eu vou explicar para vocês amanhã. Quem não tiver copo descartável, não tem problema, pode pegar copo em casa, xícara, potes, enfim, tá? Só para vocês já deixarem isso separado, porque nós vamos ter essa atividade, vai valer como uma atividade participativa, tá? E vocês, no final da aula, do experimento que vocês vão fazer, vocês vão ter alguns exercícios para responderem referente ao que vocês vão fazer, tá? A gente vai conversar, vocês vão mandar foto, vamos ver o que vai acontecer, tá? Então, amanhã eu vou explicar a prática, mas aí vocês precisam ter esses ingredientes. Fermento biológico seco, fermento de pão, açúcar e farinha, tá? Se alguém não tiver em casa, conversa aí com um colega, de repente o colega tem, é só um pouquinho, tá, gente? Vai precisar, assim, de mais ou menos, acredito que umas 3 colheres de sopa, mais ou menos essa quantidade para cada um. Vocês vão ter vários copinhos ali para fazer o teste, tá? Quantos copos, professora? Oi? Quantos copos vai precisar? Acho que vão ser 5 copinhos, se eu não estou enganada. Cada um deles vocês vão usar uma colher de chá rasa de fermento, tá? Então é bem pouco que vocês vão usar. Se alguém não tiver, quiser pedir emprestado para um colega, levar, ou para um vizinho, enfim, tá? Ou se passarem no supermercado, tem uns sachêzinhos pequenininhos, assim, caso vocês não usam o fermento em casa, tem uns sachêzinhos, assim, acho que é bem baratinho, vocês podem usar aquilo lá também, tá? Combinado? Depois eu mando uma mensagem lá no grupo para vocês não esquecerem, tá bom? É uma prática bem simples, mas é bem legal de fazer. Muito bem. Então, hoje nós vamos iniciar com um assunto um pouco diferente. Hoje, especificamente, nós não vamos falar de nenhum processamento de produto, que era o que nós vínhamos... Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Até agora, a gente falou inicialmente sobre a obtenção do leite, a ordem higiênica, o bem-estar animal, né? Comentamos sobre isso um pouco também. E começamos a ver o processamento do leite na indústria, desde análises físico-químicas, microbiológicas. Isso tudo são assuntos que vão cair na avaliação da semana que vem. Depois a gente começou a ver o processamento do leite fluido, do creme de leite, da nata, né? Da manteiga e, por fim, do sorvete. Agora, a gente vai ter uma aula sobre fermentação. Eu vou explicar para vocês os princípios básicos de fermentação. Por que eu vou fazer isso agora, nesse momento? A partir de agora, a gente entra em alguns outros produtos, por exemplo, a elaboração de bebida láctea, iogurte, queijos. São todos processos que necessita a fermentação. Por isso até que vocês vão fazer essa prática amanhã, para vocês entenderem como a fermentação acontece, de uma forma mais técnica, tá? Então, hoje a gente dá uma
pausa no processamento, mas esse assunto ele é muito pertinente para vocês entenderem como esse processo fermentativo vai ocorrer, tá bom? Todo mundo está enxergando bem? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Pessoal, então sobre fermentação de alimentos. Aqui a gente tem uma janela de informações muito grande. Até agora se falou muito, né, sobre micro-organismos. Lá na segurança de alimentos a gente fala muito sobre isso, fala dos problemas que eles causam e tudo mais. Vocês já tiveram algumas unidades curriculares, por exemplo, de cereais, aonde vocês já começaram a ter contato com esse processo de fermentação. Muitos de vocês, eu sei que cozinham em casa, né? O Some mesmo aí vive mandando foto de bolo, enfim. Todos vocês, muito provavelmente, já fizeram algum bolo alguma vez na vida, um pão, já beberam cerveja, já beberam vinho, já tomaram iogurte, já consumiram pão. Então, assim, mesmo que vocês não tenham feito algumas coisas, vocês já consumiram. E vocês sabem que isso passa por um processo fermentativo para ser obtido. E esses processos fermentativos, gente, eles são muito importantes. Então, tanto para aula de leites agora, depois vocês vão ter a disciplina de bebidas, de carnes. Então, todas essas unidades curriculares, na própria disciplina de frutas, vocês já viram alguma coisa também, na elaboração de picles, por exemplo. Então, assim, quando se fala em alimento, produção de alimentos, tecnologia de alimentos de uma forma geral, obrigatoriamente a gente vai estar falando sobre fermentação, ou sobre como esses micro-organismos se desenvolvem. E a aula de hoje é isso. Eu vou trazer para vocês informações sobre fermentação básica. Isso é muito importante, é muito necessário para a formação de vocês, que vocês tenham o mínimo de entendimento sobre o que é fermentação, como que acontece, por que o fermento faz com que o pão cresça, por que a cerveja fica com aquele sabor, ou vinho, ou iogurte, ou queijo, e assim por diante, tá? Nós sabemos, em relação ao queijo, por exemplo, nós temos diferentes tipos de queijo hoje no mercado, né? Cada queijo tem um tipo de bactéria que é utilizada que vai dar uma característica distinta para esse produto. Em relação às bebidas, a mesma coisa. Um vinho é um produto fermentado que é totalmente diferente da cerveja, né? Então, entender o que é que acontece, tá? Então, um técnico de alimentos, um profissional da área de alimentos, ele precisa saber disso, tá? Muito embora ele não vai entrar especificamente nesse assunto, não vai se especializar nisso, mas dentro de uma indústria alimentícia, na maioria das vezes vai ter que existir um processo fermentativo em algum produto. A forma com que os micro-organismos agem de uma forma prejudicial ao alimento, eles também atuam como uma forma benéfica. Tá? E é isso que nós vamos ver hoje. Então, assim, sobre a fermentação de alimentos. Então, fiquem à vontade, gente, em me interromper e perguntar ao longo da aula, tá? É uma aula bem importante. A gente vai falar muito sobre isso daqui para frente. Então, por isso é importante que vocês entendam, tá? E se tiverem dúvidas, perguntem. Então, assim, a questão da fermentação, ela vem de muito tempo já, né? A humanidade,
ela consome alimentos fermentados desde muitos anos atrás. E a fermentação, além de conferir, né, às matérias-primas um sabor agradável, eles prolongam a durabilidade dos alimentos. O iogurte, por exemplo, ele tem um prazo de validade aí de 45, 60 dias aproximadamente. Então, a cerveja, a mesma coisa, é um produto que tem um prazo de validade longo. Lógico que isso associado a métodos de conservação, como a refrigeração, por exemplo, né? Ou uma embalagem específica. Então, mesmo que alguns micro-organismos façam mal à saúde, alguns são de grande importância e não nos fazem mal, né? Podendo até conferir benefícios à saúde, como o leite fermentado. Um exemplo, né, o leite fermentado em relação aos alimentos probióticos. O que é os alimentos probióticos? São micro-organismos benéficos ao nosso intestino. Então, vocês já devem ter visto, ou talvez consomem, tanto leite fermentado quanto iogurte, que fazem bem ao intestino. Um exemplo, né, o Activia, que é uma marca, um tipo de iogurte muito conhecido pela função que ele desempenha no intestino. Tanto que a propaganda que se faz é o quê? Que tem a Activia, que tem lactobacilos vivos. Nas aulas de leite fermentado e iogurte, a gente vai falar mais sobre isso, mas só para dar um exemplo. Então, qual é a função? É você consumir aquele produto e regular o seu intestino, principalmente as pessoas que têm dificuldade de ir ao banheiro todos os dias, ou tem gente que leva 2 ou 3 dias para ir no banheiro. E vocês devem saber também que o nosso intestino está diretamente ligado com o nosso sistema nervoso. Então, vocês já ouviram a expressão, se usa muito ainda, de que uma pessoa está enfesada. O que isso quer dizer? Quando a pessoa está irritada, tá? Tudo está irritando, assim. Você olha para a pessoa, ela já está estressada. Né? Fala, nossa, a pessoa está enfesada. O que é isso, gente? A palavra enfesada, ela vem de fezes. Então, uma pessoa que está cheia de fezes, que não conseguiu evacuar, né, não conseguiu eliminar essas fezes do organismo, começa a ficar muito irritado. E nós, hoje, né, já sabemos, enfim, tem muitas pesquisas que mostram que muitas doenças, né, neurológicas estão ligadas diretamente com o mau funcionamento do intestino. Então, se o intestino não está funcionando bem, a chance da pessoa desenvolver um problema neurológico é muito grande. Um exemplo disso é a doença de Parkinson, por exemplo. Tem várias formas da doença de Parkinson se manifestar nas pessoas ao longo da vida, né? Uma delas pode ser algum trauma que a pessoa sofreu por algum tombo, né? Pode ter batido a cabeça, enfim, ao longo da vida. Por quedas, né? Enfim. A utilização de medicamentos, né? Ao longo da vida também, medicamentos sem prescrição médica, ou exagero, né? Nas dosagens, podem desenvolver doença de Parkinson também. E agora, há pouco tempo, né? Tem estudos já comprovando que pessoas... Aliás, foi feita uma pesquisa com vários portadores de Parkinson, aonde quase que 100% dessas pessoas têm algum problema intestinal. Então, averigou-se, né, que o intestino está influenciando diretamente nessa doença. Então, por isso que se tem uma campanha, enfim, nutricionistas, e quando a gente estuda esse tipo de alimento, a gente vê qual é a necessidade de nós termos bactérias benéficas no nosso intestino, que são obtidas a partir desses alimentos. Então, que são esses probióticos? Aí nós temos o exemplo, o picles, as kombuchas, que são bebidas fermentadas também bastante
famosas hoje em dia, né? O kefir, iogurtes e assim por diante. São vários os alimentos que têm essas bactérias benéficas. O que acontece? Quando a gente ingere esses alimentos, essas bactérias do bem que estão ali, elas conseguem controlar as bactérias do mal que nós temos no nosso intestino. Então, ocorre um equilíbrio dessa microbiota. Quando a gente tem uma alimentação que não é muito equilibrada, onde a gente consome muito açúcar, muito sódio, muito carboidrato, enfim, não é uma dieta muito equilibrada, assim, que a gente não consome diferentes classes de alimentos, não consome vegetais e tudo mais, proteínas, começa a ocorrer um desequilíbrio, né? E a gente acaba aumentando a quantidade de bactérias maléficas, digamos assim, né? As bactérias do mal, bactérias ruins, ficam em quantidades maiores do que bactérias do bem. Então, ocorre aí esse desequilíbrio, tá? Então, nesse sentido, esses micro-organismos benéficos, eles estão relacionados a isso, a esse controle, né, no nosso organismo. Por isso é bem importante. Mas nós vamos conversar um pouco melhor sobre isso, tá? Então, aqui até, mais ou menos o que eu comentei, né, os leites fermentados podem melhorar a flora intestinal, fortalecer o sistema imunológico, auxiliar no combate ao colesterol, entre outros benefícios. Acredita-se que sejam capazes até de prevenir determinados tipos de câncer no estômago ou no intestino. Os benefícios do iogurte estão diretamente ligados ao aparelho digestivo, regulando o intestino e combatendo também a prisão de ventre. O iogurte é produzido através de fermentação do leite. Entre as fermentações utilizadas em alimentos, destacam-se como as mais importantes: a fermentação alcoólica, a acética e a fermentação láctea. São essas 3 fermentações básicas que a gente vai conversar hoje. Eu vou mostrar para vocês como essas fermentações acontecem e por que elas recebem essa nomenclatura, tá? Com certeza vocês já ouviram esses nomes, eles são muito comuns na área de alimentos, e é isso que a gente precisa conversar e vocês visualizarem como isso funciona. Então, nós vamos começar falando sobre a fermentação alcoólica. O próprio nome, ele já demonstra que nós estamos falando de álcool, né? Então, como que essa fermentação alcoólica vai acontecer? Então, ela vai ser realizada por diversos micro-organismos, né? Bastante utilizada na fabricação de bebida alcoólica, como a cerveja, o vinho, entre outros, né? Alimentos e bebidas, e tem como um produto principal o álcool, obviamente, né? Por isso que ela se chama de fermentação alcoólica. Esses micro-organismos, aqui eu abri um parênteses, gente, que são utilizados tanto para a produção de cerveja, quanto para o pão, ou para os queijos e iogurte, são micro-organismos selecionados. Como que a gente faz pão? A gente vai lá no mercado e compra o fermento biológico, né? Tem diferentes marcas já hoje disponíveis, né? Tem o pacotinho pequenininho, tem o pacotinho grande, mas a Saccharomyces cerevisiae. Caso vocês tenham um pacote de fermento em casa, vocês forem lá olhar o rótulo, vocês vão ver que é esse nome, né? Então, isso é um micro-organismo, uma levedura, que ela tá ali, como que é a palavra agora? Não é inerte, é inativa. É um micro-organismo que está inativo ali, ele está seco, mas a partir do momento que a gente coloca ele na água e adiciona os demais ingredientes para fazer o pão, inclusive o açúcar, vocês podem verificar que ele começa a crescer, né? Quando ele é colocado no pão, o que acontece? Vai chegar uma hora que aquela massa do pão começa a crescer, né? Então, ele é um micro-organismo específico para isso. E tem um custo baixo para a gente comprar, né? Um pacote de fermento, ele não é uma coisa muito absurda, é um preço considerável.
Agora, quando a gente fala de uma micro-organismo para a produção de iogurte, não é uma coisa que a gente consegue encontrar no mercado. Por quê? Porque já é um micro-organismo um pouco diferenciado. Normalmente, as indústrias importam isso de algum país, né? Vem os saquinhos também, os sachêzinhos, do mesmo jeito que a gente compra o do pão, vem do iogurte. Mas aí não são todos os locais disponíveis. Tem em laboratórios próprios que tem esse micro-organismo de qualidade. Aí o valor é um pouco mais alto também, tá? Então, só para vocês saberem como que esses micro-organismos são produzidos, né? E como que as indústrias têm acesso. Então, cada produto tem a sua cepa ali, o seu micro-organismo respectivo. Então, a fermentação alcoólica, ela vai ser o processo através do qual certos açúcares, principalmente glicose e frutose, são transformadas em álcool etílico, ou etanol, como é chamado. Então, o que a gente tem que ter em mente? Sempre nós vamos ter um açúcar envolvido nessas fermentações. Por quê, gente? Porque o micro-organismo ele precisa de substrato ali para ele proliferar. Ou seja, ele precisa de energia. O açúcar, o carboidrato, é a principal energia que ele vai ter. É dali que ele vai tirar energia, né? Então, assim, quando se fala em glicose e frutose, são açúcares presentes em frutas, por exemplo, em cereais em geral, né? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo de fermentação alcoólica, eu tenho aqui a quebra, tem uma molécula de glicose inicialmente. Tudo que está à esquerda da seta é os nossos reagentes. O que nós temos do lado direito da seta são os nossos produtos. Isso é uma equação química, né? Vocês devem ter visto isso lá no ensino médio. Então, vejam que inicialmente aqui, esses reagentes, eles se transformaram em produtos. Existe uma frase na química que é muito comum ser utilizada, que diz que na natureza, né, nada se perde, tudo se transforma. Então, quer dizer, eu não perdi um açúcar, não perdi uma molécula de glicose, ela foi transformada em outros produtos. Então, vejam só, ocorreu uma quebra da ligação de glicose e ela foi transformada em etanol, que é o álcool, né? Ela foi transformada em dióxido de carbono, que é o CO2, que é um gás eliminado nesse processo fermentativo, e também ele gerou aqui energia. Essa energia, ATP, calor, enfim, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso ao longo das aulas, tá? Mas é uma reação que se chama exotérmica, ela libera calor, tá? Então, se nós fizermos uma contagem aqui, né, uma estequiometria, que vocês já devem ter ouvido essa palavra, da equação, a gente vai ver que nós temos as mesmas quantidades de carbono na glicose, nos reagentes, que se transformaram aqui nos produtos. Então, nós vamos ter a mesma quantidade de carbonos, de hidrogênio e de oxigênio. É uma equação balanceada. Então, se eu tinha uma quantidade de glicose no início, isso foi quebrado, eu vou ter a mesma quantidade em moléculas, né, de outros produtos. Então, só para vocês entenderem. Então, a partir do açúcar, a gente originou aqui o etanol. Ocorreu uma fermentação chamada alcoólica. No caso da fermentação acética, nós já vamos ter uma outra situação. A palavra acética, ela vem de ácido acético. O que é o ácido acético? O vinagre que nós temos em casa, ele é uma solução de ácido acético. O vinagre é o nome popular. Lá, quando nós estudarmos bebidas, vocês vão ver, né? Vinagre é como
na tradução disso, né, antigamente, se referia a um vinho azedo, ou vinho ácido. Então, a fermentação acética, ela já é um pouquinho diferente. Inicialmente, nós precisamos ter a formação do etanol ou do álcool etílico para daí ocorrer a formação do ácido acético, ou seja, para daí ocorrer a fermentação acética. Então, vejam que inicialmente a gente precisa ter o açúcar que vai se transformar em etanol, né? Que vai ser, ali vai dar energia para esses micro-organismos, e a partir disso, o álcool que foi gerado aqui na fermentação alcoólica, ele vai ser transformado em ácido acético, gerando a fermentação acética. Então, é uma fermentação que vai dependendo da outra. Então, no caso, a fermentação acética, ela é largamente utilizada na indústria de alimentos, utiliza os micro-organismos como as bactérias acéticas. Aqui, gente, é importante vocês entenderem o seguinte: quando nós falamos sobre segurança dos alimentos e sobre como controlar, né, a proliferação de micro-organismos, tem uma série de situações que a gente coloca para vocês. Por exemplo, o controle de micro-organismos pelo uso de temperatura baixa ou temperatura bastante baixa e temperatura alta, faz com que ocorra uma eliminação desses micro-organismos, ou que pelo menos eles não estejam ali numa zona ideal, né, de perigo. Outra coisa que controla a proliferação dos micro-organismos é o pH. Um pH muito alto, um pH muito baixo, esse micro-organismo ele também não consegue se desenvolver. Nesse caso aqui, a gente está falando de um ácido acético. O vinagre que a gente tem em casa é uma coisa ácida, tem um pH baixo. Então, essas bactérias acéticas, elas são bactérias que conseguem sobreviver num pH mais baixo, né? Elas têm essa capacidade. Por isso, a importância, né, desses laboratórios, enfim, empresas que cultivam esses micro-organismos, terem isso disponível para que a gente consiga utilizar em meios específicos, digamos assim, tá? Então, essas bactérias acéticas, elas têm a finalidade de produzir, por exemplo, o vinagre, gerando o ácido acético como principal composto. Então, no caso do vinagre, nós temos uma solução de ácido acético. É uma parte bem pequena de ácido acético diluída em água, tá? No caso do etanol aqui, né, para fermentação acética, o que acontece? A utilização do álcool que foi gerado anteriormente, mais oxigênio, né, precisa ter oxigênio disponível ali. São bactérias que precisam de ar, né, precisam de oxigênio, são bactérias aeróbias. Mas a presença de bactérias acéticas, né, essas bactérias acéticas, elas precisam desse oxigênio, elas vão fazer o quê? Elas vão transformar essa molécula de etanol em uma molécula de ácido acético. Então, vejam só, gente, eu quero chamar a atenção de vocês. Vejam que a gente continuou com um carbono aqui, 3 hidrogênios aqui, igualzinho nós temos aqui do outro lado. A outra molécula de carbono está aqui. A molécula de OH aqui, né, do álcool, está aqui e também está aqui. Mas o que a gente tem de diferente? Nós temos uma molécula a mais de oxigênio. E essa molécula de oxigênio, ela veio aqui da molécula do ar, da molécula do oxigênio, né, que estava disponível no meio. Então, esse micro-organismo, ele foi capaz de roubar um oxigênio daqui, jogar esse oxigênio aqui para o carbono, né, que ele está aqui. E aí, se vocês olharem lá na tabela periódica,
o oxigênio, ele precisa fazer 2 ligações para ele ficar estável. Ele está lá na família 6, né? Ele tem 2 elétrons livres. E o carbono pode fazer somente 4 ligações, né? Ele está na família 4, então ele pode fazer 4 para ele se estabilizar. Então, vejam só, aqui ele já tem uma ligação que era do carbono com o carbono. Tem uma outra ligação que é com o oxigênio. Só que esse oxigênio também está ligado com o hidrogênio. Então, ele está estável, porque ele já fez 2 ligações. Então, o que aconteceu? Esse carbono pegou um oxigênio aqui do ar, o oxigênio se ligou ali, colocou as 2 ligaçõezinhas deles no carbono e não tinha mais espaço para esses hidrogênios, já que o carbono só pode fazer 4 ligações. Aí sobrou os hidrogênios e eles se ligaram aqui com o oxigênio que sobrou do ar, que nós tínhamos 2 e agora a gente só tem 1 aqui. Então vejam que tudo isso que estava aqui inicialmente está aqui também, mas em um outro produto. Então, o etanol se transformou em ácido acético, o que sobrou do ar, mais o que sobrou aqui do etanol, formou água. Então, numa fermentação acética, a gente tem um etanol mais oxigênio e a presença de bactérias acéticas que vão formar ácido acético e água. Aqui os nossos reagentes e aqui são os nossos produtos. Conseguiram entender isso, gente? Tá claro para vocês? Já conheciam essas reações? Já tinham visto? Foi uma das primeiras matérias que a professora Camila passou pra gente. A gente viu, sim, mas faz um tempinho já. E não era, eu acho que não era bem aplicado, né? Ela passou isso, deve ser lá em Fundamentos de Tecnologia de Alimentos, alguma coisa assim, né? Isso mesmo. Isso mesmo, professora. Então, pessoal, esse assunto, assim, são assuntos como eu já falei várias vezes para vocês, eu repetia muito isso na outra turma também, a gente não, quando a gente termina um módulo, a gente não guarda ele numa gaveta lá e esquece, tá? Quando a gente está fazendo um curso, seja uma graduação, um curso técnico, enfim, uma especialização, uma pós-graduação, a gente só soma as informações. Então, o que você tiver lá no primeiro módulo, talvez até agora vocês não viram especificamente aquele assunto, mas agora vão surgir assuntos quando nós falarmos de tecnologias em específico, no caso aqui leites, depois carnes e bebidas e assim por diante, a gente vai puxando informação lá do início, né? Por isso que o curso ele tem uma grade curricular e é separado por módulos, para vocês verem o que é do início, no início, e assim sucessivamente, né? Então, eu sugiro, principalmente para quem tem dificuldade nesse assunto, que não consegue enxergar muito bem como isso acontece, porque assim, gente, nós estamos falando de moléculas. Se vocês pegar o vinagre ou o álcool e olhar, vocês não vão enxergar isso. A nossa cabeça ela tem que funcionar um pouquinho além do que a gente enxerga. Mas é isso que está lá dentro, é isso que aconteceu, sabe? Então, quem tem um pouco mais de dificuldade para ver isso, para enxergar isso, eu sugiro que volte lá no material que a professora Camila deu, peguem as atividades, peguem o material, deem uma lida, porque vocês vão precisar, é necessário esse entendimento, tá? E não é só para a minha aula agora, para fazer uma prova, é para a vida de vocês. Vocês, desde que vocês entraram no curso, vocês estão caminhando para serem técnicos de alimentos. Então, se vocês chegarem até o final, né, que é o objetivo, e a gente está aqui para isso, e que vocês obtiverem um título de técnico, e a partir do momento que vocês mostrarem esse título e usarem esse título de vocês para qualquer trabalho,
vocês vão ter que segurar os rojão, né? Tipo, você é técnico em alimentos? Sim, eu sou. Então, entende-se que você sabe sobre isso, né? E é assim com qualquer profissão, vai ter qualquer exemplo que eu dar, vai ter assuntos que são pertinentes àquela formação. A pessoa me falar que ela é dentista, ou se ela me falar que ela é formada em matemática, ou engenheiro civil, ou sei lá o que for, ou um técnico os colegas de vocês, né, em eletromecânica, tem algumas coisas que já estão implícitas. Eu sei que aquela pessoa que é técnica sabe disso. Aqui tem um exemplo. Um técnico em alimentos, ele precisa saber isso daqui, tá? Então, por isso, tragam o material de volta. Se tiverem dúvida, busquem essa informação, porque é o momento de formação de vocês. É aqui que vocês vão aprender e vão tirar as dúvidas, tá, gente? É muito mais fácil fazer isso agora do que depois vocês se pegarem meio sozinhos e não ter para quem perguntar, né? Ou até tem para perguntar, mas às vezes a pessoa não está muito disponível para explicar, tá? Muito bem, a gente viu a fermentação alcoólica e a fermentação acética. E ainda tem a fermentação lática, tá? A fermentação lática é aquela na qual a gente vai conversar bastante sobre ela nas próximas aulas, porque nós estamos falando aí de derivados lácteos, né? E aí vocês vão entender o porquê que acontecem essas reações, mas a gente precisava das outras também, né? Então, assim, a fermentação lática, ela não está ligada somente a produtos de origem láctea, tá? Então, ela é aplicada em diversos alimentos, tanto de origem vegetal, como o picles, por exemplo, o chucrute, né, que é a conserva lá do repolho, azeitonas, quanto de origem animal, que é o exemplo do queijo, iogurte, assim como de salames, que é o que nós vamos ver lá em tecnologia de carnes. Então, a fermentação lática, ela é chamada porque produz ácido lático como um composto principal, tá? É um processo bioquímico realizado por bactérias láticas, como, por exemplo, alguns nomes, gente, para vocês se familiarizarem. Vocês não vão precisar saber esses nomes de cor, mas a gente vai falar bastante neles ao longo das aulas e vai ficar mais familiar para vocês. Mas o que seriam algumas bactérias láticas? Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus pentosus, Lactobacillus casei, Lactobacillus leishmani, Streptococcus latis, entre outros. Esses nomes iniciais aqui, lactobacillus, a gente vai comentar bastante sobre eles, vai falar esse nome. Agora, esse último nome que ele tem aqui, vai se referir especificamente para o alimento que ele vai ser utilizado, tá? Então, ao longo das aulas, nós vamos comentar mais sobre isso. Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque ele é mais profundo, assim, né? Então, vamos por partes. Então, a fermentação do leite, ela resulta em vários tipos de produtos, né? Todos eles vão possuir uma durabilidade, né? Ou uma vida de prateleira, como se fala, ou shelf life também, que é utilizado esse termo, mais extensa do que a do leite fresco. Então, uma vez que esse produto é submetido a uma fermentação, ele vai ter um prazo mais longo. Por isso que se utilizava isso desde muito antigamente, né? Muitas pessoas descobriram a fermentação sem querer, né? Pela flora bacteriana ali do próprio produto. E muitos produtos provavelmente estragaram, porém outros eles aprenderam que podia ser feito a fermentação. E uma vez que eles aprenderam isso, eles conseguiram visualizar que o produto durava mais tempo, né, para o consumo. E hoje, né, a tecnologia está aí, a industrialização está aí e agregou também muito valor a esses produtos.
Então, essa vida de prateleira mais longa, né, se deve à produção do ácido lático, que resulta numa maior acidez, consequentemente um abaixamento do pH, e isso dificulta aí o crescimento dos micro-organismos deteriorantes e patogênicos, que fazem mal à saúde, né, ou que deterioram o produto. Então, o leite empregado no processo de fermentação deve ser de boa procedência e qualidade, porque senão aqui a gente já vai começar uma fermentação tendo micro-organismos ruins. Então, obviamente, nós não vamos ter uma fermentação de qualidade, né? Já vai estragar aí o nosso produto. Livre de antibióticos, pois se nós tivermos antibióticos no leite, esses antibióticos vão matar esses micro-organismos, né? Ou ainda resíduos tóxicos. É importante para garantir a segurança alimentar do produto, mantendo o padrão de qualidade estabelecido pela legislação em vigor no país que o produz e comercializa. Vejam, gente, que independente do assunto que a gente esteja falando, aqui nós estamos falando de um processo fermentativo, a gente sempre lembra da segurança do alimento. Então, nunca uma produção de alimento, seja ela o alimento que for, nunca vai ser tratada em específico ali sozinha, sem levar em consideração a segurança desse alimento. Então, sempre, 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 os alimentos têm que ser de boa procedência, a forma como vai ser manipulado, os utensílios utilizados, enfim, tudo com muita qualidade para ter um produto seguro, tá? Então, a segurança de alimentos ela está sempre complementando e ela vai estar sempre presente. Tá? Muito bem, como que esse processo fermentativo ocorre? Vejam que nós falamos, então, do processo da fermentação alcoólica, que precisava de um açúcar para se transformar em álcool, e precisava do álcool mais micro-organismos para se transformar em ácido acético. Então, a fermentação lática, como que ela ocorre? Então, vejam só. Como eu falei inicialmente, os micro-organismos eles necessitam de energia para a sobrevivência e manutenção do seu metabolismo. Para tal, as bactérias fermentadoras utilizam a lactose, que é o açúcar presente em maior quantidade no leite, como fonte de energia. Então, assim, o leite, gente, contém lactose, certo? Lactose é o açúcar do leite. Logo, muitas pessoas são intolerantes à lactose. Então, essas pessoas são intolerantes ao açúcar do leite. Existem outros açúcares presentes no leite, mas em maior quantidade é a lactose. A enzima lactase, que muitas pessoas que são intolerantes compram na farmácia e consomem, faz com que essa enzima ela quebra a molécula de lactose em moléculas de glicose e de galactose. Essa enzima, quem é intolerante, não tem essa enzima disponível no organismo, ou ela não consegue quebrar efetivamente essa molécula de lactose. E aí as pessoas passam mal, enfim, tem todos aqueles sintomas que vocês já sabem, né? Dores de cabeça, mal-estar, diarreia, vômito e assim por diante. Então, é possível aí quem é intolerante comprar, né, essa enzima e consumir. Os leites sem lactose, um exemplo, o leite da Frimeza, é um leite chamado de enzimado. O que é isso? É adicionado essa enzima no leite e ele vai lá e quebra a lactose, formando glicose e galactose. Então, quem consome esse leite, né, não vai passar mal, porque ele já está com a molécula de lactose quebrada. Então, a lactose ela não é usada diretamente no processo fermentativo pelas bactérias láticas. Ela precisa, primeiramente, ser quebrada pela lactase, né? Que são enzimas produzidas por essas bactérias.
E essas enzimas, né, são conhecidas como lactase, como eu falei. Elas quebram a lactose, que é um conjunto de dois açúcares unidos por ligações químicas em açúcares simples, glicose e galactose. Por que que a lactose não pode participar do processo fermentativo diretamente? A lactose, gente, é uma molécula muito grande. Ela tem uma estrutura muito grande. Isso iria dificultar o processo fermentativo dessas bactérias. As bactérias precisam de açúcares simples, com estrutura pequena, que é o caso da glicose e da galactose, por exemplo, tá? Então, por isso que essas bactérias, elas já têm a capacidade, né, de terem essas enzimas que vão quebrar essa lactose e já vão deixar ali o açúcar prontinho para elas fermentarem. Uma vez que a lactose foi quebrada, essa glicose disponível aqui que foi formada, ela vai ser utilizada pelas bactérias como energia para então formar o ácido lático. Lembram que lá na fermentação alcoólica também foi a glicose utilizada. Então, vejam só, é a partir da glicose que ocorre a fermentação, originando o ácido lático como um produto final. Então, vejam só, mais uma vez, copiei novamente o que estava escrito aqui, ó. A lactose não é usada diretamente no processo fermentativo pelas bactérias. Ela precisa primeiramente ser quebrada pelas enzimas, que é a lactase, vão quebrar a lactose, um conjunto de dois açúcares unidos por ligações químicas em açúcares simples, glicose e galactose. Feito isso, formou-se o ácido lático, né? Mas como que a produção de ácido lático resulta na produção de leites fermentados como o iogurte, por exemplo, né? O iogurte ou leite fermentado, quando a gente prova eles, consome eles, eles têm um sabor ácido, existe uma acidez. Essa acidez é proveniente desse ácido lático, é ele que é responsável por isso. Mas, enfim, a gente viu que o ácido lático é formado dessa forma. Mas como que isso acontece para produção de leite de iogurte? Esse aqui vai ser uma prática que a gente vai fazer mais para frente. Quando nós entrarmos no assunto de iogurte especificamente, vocês vão fazer essa prática, tá? Então, vejam só. Com a produção do ácido lático pelas bactérias láticas, as proteínas presentes no leite, elas ficam instáveis e se juntam, formando um grande emaranhado de proteínas, né, semelhante a uma rede, deixando o leite fermentado espesso e firme. Esse processo também é chamado de coagulação ácida do leite. Vocês já devem ter visto, talvez já fizeram o iogurte em casa, ou quem tem kefir também, talvez visualizou isso já. Mas o que acontece, né? O iogurte, quem já fez, ele começa a ficar meio grosso. Porque inicialmente se tem uma sementinha, né, que chamam, ou se vocês fizerem com um iogurte natural mesmo, que vocês comprarem no mercado, um iogurte natural, adicionar uma quantidade de leite, que é essa prática que nós vamos fazer. Eu vou explicar ela melhor mais para frente. E deixarem por um determinado período, vocês vão ver que vocês vão ter a formação do iogurte ali bem espesso. Então, o que acontece? Aquele iogurte natural, se vocês provarem ele, vocês vão ver que ele é bem ácido, né? Tem a presença ali do ácido lático. Uma vez que ele entra em contato com o leite, as proteínas do leite e a caseína, ela começa a se desestabilizar, ficar instáveis, e aí uma vai se juntando
com a outra, né? E formando aí esse grande emaranhado de proteínas que vai dar a característica do leite fermentado ou do iogurte, né? Deixando esse leite espesso com essa característica, né? Gerando uma coagulação, que é o que se deseja. Então, o ácido lático resultante da fermentação é produzido em duas fases, também chamadas de vias metabólicas. Na primeira fase, ocorre um processo chamado de glicólise, e na segunda, a fase propriamente dita, que é a formação do ácido lático. Tá? Então, aqui, o que é a glicólise? Então, na primeira fase, é produzido um composto intermediário, chamado de piruvato. Após a glicólise, ocorre a fermentação propriamente dita, né? E o piruvato vai ser convertido em ácido lático. Eu vejo que é um processo bem complexo, né? Quando a gente começa a estudar isso dessa forma. Então, cada molécula de glicose, que tem 6 carbonos, que a gente viu aqui em cima. Vou voltar aqui, ó. A molécula de glicose, ela tem 6 carbonos, vejam só, C6, H12O6, ou seja, ela tem 6 carbonos, 6 moléculas de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Vamos voltar lá. Cada molécula de glicose, né, com esses 6 carbonos, ela vai ser oxidada, ou seja, ela vai perdendo os seus átomos de hidrogênio, aquelas 12 moléculas de hidrogênio vai sendo perdidas, e elas vão se transformando em moléculas de piruvato. Esses átomos de hidrogênio perdidos são transferidos para moléculas transportadoras, né? Que aqui é o NAD, que a gente chama. Então, vejam só, de uma forma mais resumida, eu vou explicar para vocês o que. Essa molécula, ela vai se quebrando, essa molécula de glicose. Que eles vão vão interagindo ali com outras moléculas presentes, né? Para daí chegar no processo de fermentação. Isso acontece, gente, em alguns minutos, algumas horas. É rápido esse processo. Então, vejam que, como fala aqui inicialmente, os hidrogênios que foram perdidos, que se quebraram, né, se desligaram da molécula de glicose, eles ficam naquele meio, reagindo por ali, para a fermentação acontecer. Então, as moléculas de piruvato, né, produzidas nessa primeira fase, vão ser reduzidas, ou seja, elas vão receber átomos de hidrogênio, aqueles átomos que foram perdidos pela glicose na primeira fase, e isso vai originar o ácido lático. Então, vejam só, gente, o açúcar teve que se desligar ali, né, se quebrar. As moléculas, as bactérias, enfim, ali, estão fazendo o trabalho delas. Essas moléculas que foram desligadas vão se unindo novamente. Então, de açúcar se transformou em ácido. Mudou a conformação dessas moléculas e gerou um novo produto, né, com uma característica diferente, ou seja, com sabor ácido, com uma característica totalmente diferente, com uma estrutura diferente, tá? Então, o processo da fermentação lática é um pouquinho mais profundo, assim, para entender, digamos assim. Então, no caso do leite, ele vai apresentar 2 grupos de proteínas, que são as proteínas do soro, em menor quantidade, né, que é cerca de 20%, e a caseína, em maior quantidade, que é cerca de 80%. Aqui, a caseína é aquela proteína lá que a gente falou, que tem pessoas que são alérgicas. A formação do ácido lático, ela vai provocar um abaixamento do pH, né? Nós estamos falando de um açúcar
que está se transformando num ácido. Então, automaticamente, esse pH vai baixando, vai diminuindo. E esse pH, né, ele vai diminuindo aí no meio aquoso. Nós estamos falando do leite. Até um ponto que as cargas, né, na superfície da molécula de um dos grupos de proteína do leite, no caso as caseínas, tornam-se nulas. E esse ponto é denominado como ponto isoelétrico, ou seja, esse ácido lático vai se formando, o pH vai baixando até um ponto que ele se equilibra ali. E essas cargas, né, que estão ali disponíveis, esses elétrons, eles vão se anular. E aí a gente chama de ponto isoelétrico. O que é isso? Nesse momento, as cargas da micela de caseína, ou seja, da proteína que está ali, se anula e atinge o menor grau de solubilidade, né, dessas proteínas, ou seja, é um momento que ela já não, a proteína, né, vai perder a capacidade de manter dispersa no meio e começam a formar um aglomerado de caseína. Então, assim, o pH chegou num ponto tão baixo que essa caseína, o que ela vai, ela tá ali perdida no meio e ela vai começar a se unir com outras caseínas, né? Ela teve o seu menor grau de solubilidade, ou seja, ela ficou solúvel a ponto de ficar ali no meio e só conseguir se unir com várias outras micelas de caseína. Quando elas começam a se unir, que o meio ali já está muito ácido, ocorre um aglomerado delas, que é quando a gente visualiza ali que formou coágulos, né? No caso do iogurte, por exemplo, ou do queijo, né? Então, também nessa etapa ocorre a saída de um importante minério, que é o cálcio, presente no leite. E esse cálcio, ele vai agir como um cimento, né, entre as caseínas. Então, quando o cálcio sai fora ali, a caseína que antes estava junta, formando uma micela, também ficam fragilizadas e o que contribui para elas se coagularem cada vez mais. Então, é importante essa saída do cálcio juntamente ali na hora que essa micela está sendo coagulada. No final da etapa de coagulação, vai restar uma massa coagulada, que é o coalho, mais firme, e uma parte líquida, que é o soro de leite. Aqui a gente está falando de um exemplo que vocês já viram, né? Muito provavelmente, que é a produção de queijo, por exemplo. Então, a coagulação ácida ela é utilizada na produção de produtos como leite fermentado e até mesmo usada exclusivamente na fabricação de alguns tipos de queijo, como o queijo tipo Petit Suisse. Qual que é esse Petit Suisse, gente? Uma curiosidade, talvez vocês alguns não saibam. O Danoninho ou o Xambinho, que são marcas, né, de iogurte, tem o Petit Suisse, que é o iogurte, a gente conhece como iogurte, mas na verdade o Danoninho é um tipo de queijo, tá? Ele tem aquela textura parecendo um iogurte, mas é um queijo tipo Petit Suisse, que se chama, tá? Não sei se vocês já sabiam disso, mas o Danoninho é um queijo e não um iogurte. Então, esse processo de fermentação, ele é um pouco complexo, né, da gente entender a fermentação lática, tá? Mas é normal, porque é um assunto novo para vocês, acredito eu, e a gente vai justamente fazer algumas práticas ao longo das aulas para vocês entenderem como isso está acontecendo. E aqui a ideia da aula de hoje foi apresentar para vocês esses assuntos, vocês entenderem de onde isso saiu, para daí, ao longo das aulas, a gente conseguir entender efetivamente como esse processo acontece, tá? E aí nós temos ainda algumas curiosidades
em relação a essa fermentação, tá? Então, em derivados láticos, os micro-organismos fermentadores, eles podem ser bactérias homofermentativas ou heterofermentativas. O que isso quer dizer? As homofermentativas são chamadas assim quando elas produzem essencialmente ácido lático como um produto final. Daí o prefixo homo, por produzirem um ácido lático como um único composto. As heterofermentativas produzem, além do ácido lático, também outros compostos, como, por exemplo, ácido acético, propiônico, ácido butírico e gás carbônico, né? Daí o prefixo hétero, que vem da palavra grega héteros, que significa diferente, tá? Então, só para vocês entenderem, porque mais para frente a gente vai comentar sobre esse tipo de bactéria, homofermentativa e heterofermentativa, tá? Então, assim, gente, eu acredito que esse assunto foi novo para vocês. Não se preocupem, amanhã eu vou trazer mais informações ainda sobre o processo fermentativo, né? Cada uma dessas fermentações básicas. E aí, com o auxílio do açúcar, da farinha e do fermento, vocês vão fazer alguns testes aí na casa de vocês, que vai ser testes bem rápidos, e vocês vão conseguir visualizar o que está acontecendo. Para que a gente entenda inicialmente o processo fermentativo. Depois a gente entra em assuntos um pouco mais profundos em relação à formação do ácido lático, enfim, de como ele vai acontecer, a formação do ácido acético, tá? Mas inicialmente a gente vai vai fazer essa prática para vocês verem como essas bactérias, essas leveduras, elas precisam, né, de energia para elas se proliferarem, tá? Pessoal, alguma dúvida sobre o que eu falei? Conseguiram entender mais ou menos? Ou não? Tipo, tá? Tô falando grego para vocês. Deu para entender bem, professora. Oi? Sim. Deu para entender? Vocês já conheciam essa fermentação lática? Eu ainda não, professora. Não, prof. Beleza, então nós vamos aprender juntos. Então, gente, seguinte, para hoje vocês precisam ir lá no Classroom, assinarem a chamada, organizarem esse material para amanhã fazer a prática, tá? E nós vamos ter uma lista de atividades também que vocês vão responder, eu vou auxiliar vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida ainda, voltem os slides, leiam novamente, tá? Para quem chegou na aula depois, a semana que vem, no dia 17, nós temos a nossa avaliação 1 de leites, que vai desde o início do conteúdo até a aula 7, que é a elaboração de sorvetes. A aula de hoje, a partir de hoje, não cai na prova da semana que vem, tá? E também, para quem não pegou a explicação, a partir dessa semana, as aulas de leites é na segunda e na terça-feira. São 2 dias da semana com industrialização de leite e derivados. Tá bom? Professor, esse calendário está lá no nosso grupo? Ele está lá. Só o que eu expliquei para os colegas, ele tem uma Sim, coisa... eu escutei da alteração. Oi? Da quarta-feira? Da quarta-feira? Nesse calendário que vocês têm aí, a aula de sexta está na quarta, que é o EAD. Acho que é isso. Só isso que está ao contrário. Que foi mudado, né, por causa da professora Camila, vocês tinham algumas práticas, e aí ficou a aula do EAD na sexta, e aí na quarta, agora, vocês não têm aula. Então, é isso que muda no calendário. Então, aulas de leite segunda e terça, e na quinta, segurança dos alimentos.
E sexta-feira o EAD, como a gente vem fazendo. Quarta-feira vocês têm livre, Tá bom, obrigada. tá? Qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp. Eu vou mandar uma mensagem lá para vocês não esquecerem de organizar esse material para amanhã e da avaliação que é no dia 17, tá bom? Ok, professora. Tá bom. Ok. Quem não está assistindo aula aí, que perdeu algumas aulas por um motivo ou por outro, vão lá no YouTube assistir.